me volto nesta noite para o Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e o versículo de número 21. Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, este versículo 21 e versículo de número 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Bem, esta mensagem é sobre a liberdade que somente a conversão traz a uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 14, realizara um dos milagres mais poderosos e miraculosos em seu ministério. Menor apenas a ressurreição dentre os mortos. E nós lemos que ele estava ali expulsando um demônio no versículo 14, o qual era mudo. Não que o demônio fosse mudo, mas o resultado da enfermidade e da possessão era que a pessoa possessa estava dominada a tal ponto que não conseguia se expressar verbalmente. Este demônio foi expulso e o mudo falou, e maravilhou-se a multidão do milagre que o Senhor Jesus tinha operado. E nós lemos no versículo seguinte, o versículo 15, que imediatamente os inimigos do Senhor, que estavam sempre de prontidão para acusá-lo e buscar uma falta, aproveitaram a oportunidade para desprezá-lo e diminuir a sua reputação diante da multidão, acusando de operar aqueles milagres sob o poder de Satanás. Mas alguns nós lemos deles, diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Bem, o Senhor Jesus Cristo foi acusado de estar operando os seus milagres sob o poder e a influência e em associação com o próprio Satanás, o inimigo de almas. No versículo 15, eles usam uma palavra bastante difamatória e terrível, Beelzebu, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu. Beelzebu é um termo hebraico, literalmente significa Senhor dos Ares, ou Senhor das Moscas. Esse era um título dado a Satanás no Antigo Testamento, nós encontramos lá em 2 Reis, no capítulo 1, e é um nome composto de duas palavras hebraicas, Bel ou Baal, Deus dos semitas, não é? Que significa Senhor, Baal, e Zebu, dos ares, Senhor dos ares, ou Senhor das moscas, uma identificação de Satanás como o Senhor de seus anjos sujos e malignos, moscas. Essa era uma nomeação dada pelos judeus a Satanás, o Senhor das moscas ou dos ares. E o Senhor Jesus Cristo é acusado de uma maneira tão difamatória em estar em associação com Satanás e os seus anjos para enganar as pessoas por supostos exorcismos. Os líderes judeus tinham grande malícia em seu coração contra o Senhor Jesus. E eles não desperdiçavam uma oportunidade para tentar rebaixá-lo e reduzi-lo. E depois de milagres tão tremendos e tão gloriosos como a ressurreição de pessoas dentre os mortos, ou a libertação de uma pessoa como esta, não sabemos se era um jovem ou adulto, do domínio de Satanás, eles simplesmente não se importavam, não eram convencidos ao ponto de querer algo maior. Eles diziam, o que é isso, esses pequenos truques? Dá-nos um milagre, um sinal dos céus. Versículo 16, e outros tentando pediam-lhe um sinal do céu. Esses milagres de ressuscitar uma pessoa, de abrir os olhos ao cego, fazer o coxo andar, expulsar um demônio, isso é truque pequeno. Nós queremos ver uma coisa no céu, o sol se tornar escuridão, sangue caindo, fogo caindo, alguma coisa maravilhosa, o dia voltar para trás. Não deu alguma coisa fantástica e tremenda. E continuamente no seu desprezo e ignorância, na sua cegueira espiritual, eles estavam sempre no calcanhar do Senhor, buscando acusá-lo e desprezá-lo. E o Senhor Jesus Cristo, em resposta ao ataque difamatório destes homens, para defender-se, responde no versículo de número 17 e 18, estas palavras, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa ou família dividida contra a própria casa cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como ele subsistirá, o seu reino subsistirá, pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo a ele que se Satanás está destruindo ou desconstruindo tudo aquilo que ele constrói, então seu império não prevalecerá. O Senhor Jesus apela à mente racional daqueles indivíduos para mostrar-lhes a tolice de seus pensamentos. E no versículo de número 19 ele insiste dizendo, e se eu expulso os demônios
por Beelzebu? Por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui não é novidade. O Senhor dera poder a outros homens e profetas no passado para realizar as mesmas coisas. E vocês viram, e vocês creram, e há o registro desses milagres na sua própria Escritura. Mas se eu, no versículo seguinte, ele diz, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou de acordo com o poder de Deus, Jeová, então o reino de Deus certamente é chegado até vós. Bem, esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra primeiro a falta de lógica do pensamento daqueles líderes. Ele mostra a inconsistência deles ao aprovarem o trabalho de seus discípulos e desaprovarem o trabalho do próprio Senhor Jesus Cristo. E no versículo 20, o fato de que Satanás, se ele está sendo expulso pelo poder de Deus, é porque Deus visitou o seu povo através de seu Filho. E o reino de Deus chegou pelo Messias, porque aquele era um sinal do que o Messias haveria de realizar quando ele chegasse entre o seu povo. Bem, o reino de Deus já chegou. Eu sou o Messias, é o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Vocês não percebem? Se eu estou fazendo estas coisas, é porque eu venho de Deus. É porque o reino de Deus já chegou e o Messias prometido está entre vós. E é nesse contexto de defesa e de repreensão que essas palavras tão gráficas e interessantes do versículo 21, uma espécie de mini-imagem ou parábola, é proferida. Veja o que ele diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Cristo Jesus, o Salvador, está comparando aqui Satanás, o inimigo de almas, a um homem valente, um homem de grande força, valentia e destreza. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Eu gostaria que você atentasse para isso. Aqui o Senhor Jesus Cristo está descrevendo Satanás como um ser de grande e imensa capacidade. E ele é ilustrado nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo como um homem valente que tem um domínio e que domina sobre esse domínio. Bem, Satanás, ou este homem valente, é muitas vezes descrito na Bíblia com muitos títulos. Satanás, amigos, é um ser real e não imaginário. Satanás é um ser existente. Ele é tão real quanto você e eu aqui nesta noite. Ele não é simplesmente as ansiedades negativas de nosso coração, mas um ser que possui uma personalidade e é existente e é real. Na Bíblia, ele é denominado muitas vezes de Satanás, mas originalmente o seu nome era Lúcifer, anjo de luz, ou esplendor da luz. Nós lemos que ele fora criado não como Satanás, mas como um anjo, ou melhor dizendo, um arcanjo, e era um dos principais dos arcanjos na presença do Senhor, um ser de imenso poder e de grandiosa beleza e glória. Em Isaías, no capítulo 14, se você abrir comigo por um minuto, no versículo de número 12 ao versículo de número 15, nós lemos algo muito interessante e curioso a respeito deste ser de imenso poder. Isaías, capítulo 14, versículo de número 12 ao versículo de número 15, estas palavras: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado para a terra, ou por terra para baixo, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Que palavras! Satanás, ou melhor, Lúcifer, tendo sido criado em perfeição, em pureza e em retidão, nós não sabemos como, de que maneira, nos é dito apenas com palavras muito breves aqui, em determinado momento, ele olhou para si mesmo, e para a sua beleza estonteante, para a sua glória e perfeição. As palavras utilizadas para descrever aquele anjo eram descritas como ele era a régua de medir a perfeição. Ele fora criado como um anjo de grande elevação em conhecimento, em poder e em majestade. E ao olhar para si mesmo,
ele desejou ser adorado, ele desejou se elevar, nos é dito na palavra de Deus, e assim ele pecou contra o Senhor em seu coração, desejando assentar-se no trono de Deus, subir às alturas, é o que nos é dito aqui. E em rebelião, junto com outros anjos, a quem de alguma maneira ele convenceu e tentou, se levantaram em seus escalões contra Deus, tamanha tolice e ignorância, e foram lançados para fora da presença de Deus, para o mundo. E aqui ele está junto com as suas legiões, e aqui ele reina assim como se fora, não mais como um anjo de luz, não mais conduzindo anjos para adorar ao Senhor em beleza e glória na presença do Senhor, mas agora como o Senhor das moscas, como o Senhor das legiões satânicas, a dominar este mundo e os corações não regenerados. E o Senhor Jesus compara este inimigo das almas humanas e assassino a um homem valente nesse versículo de número 21. Quando valente, este valente descrito aqui neste versículo, quando Satanás ou o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, tamanho poder, tamanha capacidade, sem igual entre os homens. Ele é comparado na Bíblia também a um leão. O leão é o rei entre os animais pela sua postura dinástica e monárquica, pela força dos seus braços e mandíbula, por sua capacidade incrível de caça e destruição. E Satanás é comparado a um leão porque ele age como um leão, ele procura por presas, por almas, para levar com ele à perdição eterna. O seu objetivo é destruir, é roubar pessoas de sua oportunidade de salvação, é matá-las, prendendo-as longe de Deus por meio de engano e mentira, e assim levá-las a um terror e uma destruição tão grande. Ele é feroz, ele é terrível, ele é o poderoso inimigo da igreja. Ele tentou destruir o próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, que jamais poderia fazer. E porque o Senhor Jesus não está mais neste mundo fisicamente, ele tenta colocar as suas garras no corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja em toda parte, e nós percebemos quanta assolação ele realiza e levanta em todas as partes do mundo contra a sua igreja. Ele é chamado de um leão, como um leão sanguinário que ataca rebanhos inteiros e com tamanha força destrói milhões e milhões de almas ao longo dos séculos, mantendo pessoas sob a mentira e sob o engano, tentando e enganando pessoas e as afastando para longe de Deus. A Bíblia é comparada a um príncipe poderoso também, o príncipe das potestades do ar, com um grande exército de anjos. Ele não está sozinho, ele não é onipotente ou onipresente, ele não é Deus, mas ele possui suas legiões. E como um general preparado, ele planeja junto aos seus líderes como destruir, como enganar as nações, como mantê-las na escuridão espiritual, como fechar as portas à entrada do Evangelho, como acabar com a igreja visível do Senhor, como tentar os crentes, como cessar a adoração de Deus. Continuamente está pensando e observando e planejando, espalhando as suas legiões, como se assim fora, para recolher informação e planejar as suas estratégias. Um príncipe em um reino, alguém sob o rei, seu pai, que tem o poder e a direção para ser o senhor da guerra e preparar e planejar a guerra para expandir o império. Ele é comparado a um caçador sagaz que espera por oportunidades em silêncio para capturar as suas presas e derramar o seu sangue. Ele tem capturado almas no engano e na mentira, e lançado homens e mulheres pela isca do pecado a anzóis que os tem prendido em vícios tão grandes por tantos anos, dos quais não conseguem se libertar. Ele coloca diante dos olhos das pessoas tentações e os prende nelas. Ele engana e ele possui muitas ferramentas e arapucas inteligentes para capturar as pessoas de toda forma e maneira e arrastar pessoas para longe de Deus. E ele tem feito isso de tantas formas e com tanto sucesso. Na Bíblia ele é comparado também a uma serpente. Isso nos diz algo mais sobre Satanás. Ele é malicioso, ele é astuto, ele é venenoso e mortífero. Como uma serpente, ele engana e ele não brinca no que está fazendo, com suas mentiras, com suas tentações, com suas sugestões. Ele sabe muito bem da ignorância humana e da fragilidade humana, e ele toma grande vantagem do pecado que habita dentro de cada um de nós. Ele não precisa nos amarrar pé e mão
nos lançar ao pecado. Na verdade, ele não tem esse poder de possuir uma pessoa contra a sua vontade. Ele domina pela mentira e pela sugestão. Ele põe diante de homens e mulheres pecadores tentações para o pecado e assim eles as conduz para onde ele deseja, para mais e mais distantes de Deus. Ele é comparado a um ladrão na Bíblia, um ladrão que deseja roubar, matar, destruir. Alguém que tem roubado a possibilidade de salvação de milhões e milhões de pessoas, estendendo as suas cortinas de ferro sobre nações inteiras, lançando a ignorância e o esoterismo sobre tantas nações, dominando, impondo por legislações, filosofias, arte, tantas coisas, tudo aquilo que leva a pessoa a se afastarem mais do seu Criador e a negá-lo e não buscá-lo. Ele é realmente um ladrão. Ele roubou todos os seres humanos um dia, queridos. Todos nós fomos criados por Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados em perfeição para andar na presença de Deus, para ter uma eternidade com Ele, para conhecer um relacionamento com seu Criador e experimentar as suas bênçãos. Mas Satanás conseguiu de alguma maneira, por mentira e tentação, enganar e roubar os nossos primeiros pais de todas essas bênçãos prometidas, das habilidades que possuíam, e dos recursos que tinham, e da comunhão com Deus reto e pessoal, e de uma herança eterna. E quando nós olhamos em volta, a miséria, o vazio, a tristeza, a morte e a tragédia em toda parte, nós percebemos quão grande sucesso este inimigo tem tido sobre as almas humanas. Por causa do pecado, o ser humano foi roubado de tudo que possuía de mais glorioso e belo, ao ponto de se comportar hoje como um mero animal sobre a superfície da terra, vagando e vivendo longe do seu Criador, sem Deus, sem esperança, sem paz, sem propósito, sem sentido para a sua existência. Ele roubou nossos primeiros pais, nos afastou de nosso Criador. O homem possuía este direito de andar com Deus. Querido, você sabe, entende isso. Você e eu não fomos criados para morrer. A morte nunca fez parte do contexto da nossa existência. A morte é algo anômalo a nós. Ela é tão anômala e aberrante que nós fugimos dela. Nós não conseguimos encará-la. Nós não conseguimos nos comportar diante dela. Ela é chocante, ela é terrível. Ela é algo fora de nosso contexto. Nós não fomos criados para morrer um dia, mas para ter a eternidade com o Senhor. E Satanás, o assassino de almas, o tentador, roubou este fruto de uma comunhão com o Senhor e obediência, a vida eterna, logo no início, e a paz e consciência, e o propósito e o sentido de nossa existência. E aqui estamos, homens e mulheres, criados à imagem de Deus, vagando por toda parte, nos entregando a tantas coisas que não podem satisfazer a nossa alma, nem preencher o vazio que há dentro de cada um de nós. Mas aqui neste versículo, em particular, Satanás é comparado de uma maneira muito curiosa a um homem valente que guarda os seus bens em segurança. E esta faceta deste inimigo de nossas almas que eu gostaria de considerar nesta noite. Leia comigo mais uma vez este versículo 21. Quando o homem valente, diz o Senhor Jesus, quando o homem valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto possui. Que palavras! A figura que o Senhor Jesus Cristo dá de Satanás é de uma espécie de capitão ou de um rei da antiguidade, um daqueles soberanos invencíveis, que possui um vasto castelo, que é ao mesmo tempo um castelo, um palácio e um forte muito seguro, onde ele habita e domina, e onde estão os seus servos e os seus bens sob o seu controle e em segurança. E ali ele vive, e ali ele está armado até os dentes, e ele protege com toda a segurança as paredes impermeáveis de seu castelo. Não há saída daquele local. Ele é soberano dentro do seu domínio. Ele mantém em perfeita segurança os seus pertences e os seus bens, e tudo ali dentro está em paz, porque tudo ali dentro está sob o seu controle e o seu domínio. E essa ilustração do Senhor Jesus Cristo, e se nós somos sábios nesta noite, nós devemos atentar para o teor dessa ilustração, porque ela é real. Essa é uma figura precisa da operação e do poder de Satanás
neste mundo presente. Esse mundo, amigos, é a habitação e o domínio de Satanás. É ele quem reina, assim por dizer, neste mundo. É ele quem controla as mentes humanas. É ele quem determina as coisas. Oh, queridos, esse mundo é seu palácio e forte, e ele domina e controla como deseja. Quando o homem valente, diz o Senhor, guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Pense sobre isso. A palavra de Deus nos ensina que Satanás é o príncipe deste mundo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 4. Talvez você se recorde desse texto, de 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Mas se ainda o nosso evangelho, diz Paulo, está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você percebe o que eu estou dizendo? Ele domina sobre as mentes humanas. E todo homem e mulher antes da conversão, não se choque com o que eu tenho a dizer, porque essa não é a minha opinião. Todo homem antes da conversão, esse é o que a Bíblia diz. Toda mulher antes da conversão é um bem, é um objeto possuído por Satanás. Você antes da conversão e eu estamos no domínio e no bolso e na possessão de Satanás, o assassino de almas. Esse é o ensino claro do Senhor Jesus Cristo. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. E aqueles que ele possui, ele controla. E aqueles que ele controla, ele domina e manipula como ele bem entende. Ele usa homens e mulheres em sua guerra contra a verdade, contra Cristo Jesus. Como ele controla as pessoas, bem no versículo 21 nós lemos: quando o valente guarda armado a sua casa, armado, Satanás possui armas, Satanás possui instrumentos com os quais ele domina as mentes humanas. Satanás não está destituído de estratégias e de armas. Seu propósito é o mesmo. Seu propósito é roubar as pessoas mais uma vez e mantê-las no estado condenado em que se encontram. Mas as suas armas e instrumentos variam de época para época, em nação e nação. Uma das principais armas utilizadas por Satanás, e ele é um mestre na arte desta arma, é a mentira. Não é à toa que na Bíblia, a palavra de Deus, ele é chamado de o pai da mentira, o que significa dizer que ele é o originador da mentira, o criador da mentira. Nele se origina o engano e a mentira. Ele é o pai, o mestre da mentira. Foi assim no início, não foi? Como foi que ele levou Adão e Eva a cair e nós com eles? Foi pela mentira. E ali está Satanás usando da sua astúcia. Ele se apresenta diante de Eva e diz a ela, torcendo a palavra de Deus, e você se recorda muito bem a malícia e a astúcia deste ser. Não é isso que diz o Senhor: de toda árvore do jardim não comerás. Então Eva, na sua ingenuidade, começa a entrar em um diálogo com o pai da mentira. Não é assim. Ele diz que toda árvore comerás, mas não comerás da árvore do bem e do mal. Por que será que ele torceu a pergunta para lançar luz sobre não comerás? E a partir daí tentar a Eva, dizendo a ela que Deus estava escondendo algo dela que seria para o benefício dela e de Adão, e que por isso ela deveria negar este não, se rebelar contra o seu Deus e lançar mão daquilo que ela achava pertencer a ela por direito. Não é isso que diz Deus: não comerás de toda árvore, colocando o homem contra o seu Criador, mentindo a respeito de Deus, torcendo as palavras de Deus. É a mesma estratégia hoje, amigos. Satanás não mudou o seu instrumento particular de engano, que é a mentira. Será que ele não tem mentido para cada um de nós em muitas formas, ao nos dizer que não há um Deus? Será que você e eu aqui não sofremos lavagem cerebral na infância, na televisão, na escola, bombardeados com a ideia de que Deus é uma ilusão? De que não é possível existir um Deus que você não pode tocar, pôr no microscópio, sentir, que você só deve crer e só pode crer em coisas que você pode apalpar, sentir, pôr no bolso ou ver com os teus próprios olhos. E assim, se você não pode ver a Deus, então ele não existe. Que mentira e que engodo! A ideia de que não há uma alma,
A ideia é que isso tudo é matéria, que não haverá dia de prestar contas ao Criador por tantas e inúmeras mentiras inteligentemente engendradas. Ele consome, engana o pensamento de homens e mulheres que se afastam de Deus. Oh, amigos, não é isso que ele tem feito com tantas pessoas. Ele simplesmente mente a respeito da realidade. Recentemente eu estava lendo uma reportagem sobre livros de ciência em escolas na Irlanda, que a maior parte das declarações e afirmações que se encontram em livros de biologia naquele país são simplesmente contrárias à realidade científica. Ideias que já foram negadas pela ciência há décadas atrás ainda permanecem em livros escolares, dizendo que o ser humano veio de uma ameba e coisas como essa. Ideias tão loucas e nocivas que a matéria poderia criar a vida, quando já se foi provado há décadas que vida só provém de vida, e que o nada não pode criar alguma coisa, mas que é necessário uma mente inteligente para produzir alguma coisa. Quanta mentira e quanto engano! E quando nós pensamos sobre isso, nós vemos a verdade da palavra de Deus, que diz lá naquele livro de Salmos, que o nécio disse em seu coração, não há Deus. Você parou para observar isso algum dia? O nécio, ele não diz em sua mente, baseado em razões, em questões, em provas e evidências, não há Deus. Há muitas provas. Ele diz em seu coração, contra a realidade, eu prefiro que não exista um Deus, não há um Deus. Essa é uma escolha humana, descrer da presença e da realidade de Deus. Quando nós olhamos em volta tantas provas gritantes sobre a existência de um Criador, é a verdadeira palavra de Deus. O homem escolhe em seu coração que Deus não exista, para que ele viva as suas obras nas trevas. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que nós nos afastamos da luz, para que as nossas obras más não sejam vistas. Quão verdadeiras são essas palavras? Eles dizem que Deus não existe, e ele mente às pessoas quando ele percebe que tais pessoas não conseguem seguir em frente crendo em tal mentira, que se há um Deus, você pode sempre buscá-lo mais tarde. Há sempre um dia a mais, há sempre um novo nascer do sol. Para que buscar a Deus hoje? Para que se arrepender de teus pecados? Ele sabe muito bem que você não tem muito tempo. Ele sabe muito bem que se seu dia chegar amanhã, quando Deus determinou o fim da tua existência, deste lado da eternidade, e aquele dia chegar e você não tiver encontrado o perdão em Jesus Cristo, você já está condenado. Satanás conhece a Bíblia melhor do que você e eu. Ele conhece João 3, 16 e 17, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, aquele que não crê já está condenado. Ele sabe muito bem que nós já nascemos condenados, e assim a sua estratégia é nos manter longe de Deus até o final de nossos dias, porque nós já estamos condenados sem Cristo Jesus. Não é que nós seremos condenados. Ele inventa que Deus é apenas amor e não santidade. Porque Deus é amor, meu querido, no final das contas estará tudo bem. Você pode pecar o quanto quiser. Deus não vai te julgar pelos teus pecados. Teus pecados Ele vai esquecer. Ele vai lembrar só das tuas boas obras. Será que você tem sido enganado por este engodo? Você esquecido que Ele é santo e Ele não pode fechar os seus olhos e varrer o nosso pecado para baixo do carpete. Que Deus está pronto a perdoar o pecador muitas vezes, mas Ele nunca perdoa o pecado. Ele precisou mandar o seu Filho a este mundo para morrer, para pagar o pecado daqueles que seriam salvos. Será que Satanás tem cochichado mentira em nossos ouvidos? Uma outra arma muito usada por Satanás, ele é fantasticamente hábil em usar esta. Ele tem uma grande vantagem sobre nós. É a tentação para o pecado, e na Bíblia ele é chamado de o tentador. Esse é um instrumento muito fácil de usar, não é? Porque ele tira vantagem das nossas inclinações pecaminosas, da nossa malícia, da nossa cobiça, dos nossos desejos torpes e carnais que estão continuamente alimentando os nossos pensamentos. Ele coloca diante de nós aquilo que ele sabe que nós estamos em busca. Nossa inclinação para o pecado, nossa inclinação para coisas materiais, orgulho centrado em nós mesmos. Ele sabe muito bem, ele entende muito bem. Um de seus filhos um dia cantou uma música dizendo: eu nasci há 10.000 anos atrás e não há nada neste mundo que eu não saiba demais. Esse filho dele estava muito certo. Ele nasceu muito antes de você e eu.
Ele sabe as inclinações de nosso coração. E assim Ele planeja suas estratégias diariamente. Será que você não é tentado a cada dia a se entregar àquelas coisas que a tua consciência dizem ser contrária a Deus, contrária à santidade de Deus? Será que você não se vê se entregando a elas mais e mais, a palavras, a pensamentos, a buscas, colocando diante dos teus olhos coisas que são indignas? Um registro de culpa que aumenta a cada dia. Veja como Ele tem estratégias, e conforme Ele aumenta a nossa culpa, então Ele pode usar destas coisas para nos acusar diante de Deus. É por isso que Ele é chamado de o acusador dos filhos de Deus, o acusador dos homens. Não há ponto sem nó, não há um passo tomado sem um propósito. Ele toma vantagem da nossa ignorância espiritual. Ele toma vantagem da nossa ignorância de que é possível ter certeza de salvação antes da morte. E ele propaga uma mensagem dizendo: é impossível ter certeza de salvação. Ninguém pode morrer sabendo. Ninguém pode declarar: eu sou salvo. Você precisa esperar até chegar lá e lá você descobrir. Oh amigo, será que você nunca ouviu que a Bíblia foi escrita e registrada para nós sabermos que, se buscando em Jesus o perdão, nós podemos ter real certeza de que ao final dos nossos dias, se já buscamos o Senhor, estamos salvos. Aquela primeira carta do apóstolo João, tão maravilhosa, tem aquele versículo chave, não é? Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Mas Satanás se aproveita da nossa ignorância espiritual e nos deixa imaginando que, porque é impossível ter certeza de salvação, para que se esforçar, para que buscar? Deixa as coisas acontecerem, no final das contas, então, eu posso saber. Ignorância a respeito do caminho, do nosso coração inclinado a abrir tantas brechas e caminhos, não é? E assim ele lança no ar a falsa mensagem de que todo caminho conduz a Roma, então todo caminho conduz a Deus também. Quando o Senhor Jesus Cristo declarou: eu, o Salvador, sou o caminho, a verdade e a vida. Quanta confusão, quanto engano. Por meio de mentiras, ele é o pai da mentira, o mestre da mentira. Ele brinca com seus objetos e dá gargalhada e salteja de gargalhada, como ele brinca com os seres humanos. Por meio da sua mentira, ele leva as pessoas a crerem em coisas estranhas à lógica e à razão. Ele leva homens e mulheres a pensar que, se elas plantarem espinhos por toda a vida, eles vão colher uvas no final da vida. Se você plantar uma vida somente para este mundo e pecado, você irá no final, de alguma maneira misteriosa, ser salvo e recebida no céu. Que coisa ilógica, não é? Ele leva pessoas a imaginar que, se você não plantar nada, você irá colher muito. E se você não buscar a Deus, nem se arrepender, nem clamar por vida eterna de alguma maneira, por ter nascido numa família cristã, tem algum batismo, alguma coisa, Deus vai te receber e tudo estará bem. Será que você tem sido enganado? Você percebe que você está nas mãos do inimigo de almas e ele está brincando com você? Ele leva pessoas altamente inteligentes, capazes e hábeis a se comportar como pessoas tão inócuas e vazias no que se refere a questões espirituais. Como ele brinca e toma gargalhada sobre o ser humano que está sob o seu domínio e em sua possessão. A situação do ser humano é tão trágica. Culpado diante de um Deus santo, levado por um coração que se inclina para baixo e para o pecado, nas garras de Satanás e dominado por suas mentiras e conduzido por suas tentações. Que triste, que trágica a nossa situação. Que horrível é a condição humana. E ao mesmo tempo, tão complacente nós somos, simplesmente não percebemos que somos dominados por uma força muito maior do que a nossa. A situação é trágica, amigos. Um coração pecaminoso, rebelião dentro de cada um de nós, frieza espiritual, ilusão religiosa, sem jamais ter buscado o perdão e a salvação. Controlado por Satanás e suas mentiras, objetos na mão do diabo na guerra contra Deus para espalhar como mulas, não é? Mentiras em toda parte, pecado em toda parte e contaminar o universo criado por Deus, simplesmente usados pelo diabo em sua guerra contra a verdade e o Salvador. Um mero instrumento para quebrar as leis de Deus, roubando de Deus adoração, sonegando serviço, roubando o seu amor,
nem vivendo para Ele como deveríamos, como somos controlados, ignorantes da verdade, sem certeza, fora da realidade espiritual, por fim, debaixo da condenação justa de um Deus que deve punir o pecado. Que tragédia, que impotência espiritual, que condição é a nossa, como jamais poderíamos nos salvar de tal condição. É diante de uma realidade trágica como essa, de um quadro desesperador como esse, que nós lemos essas palavras do versículo 22, do Senhor Jesus Cristo. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Cristo Jesus está descrevendo Ele mesmo como este homem mais valente do que Satanás. Você percebe a ilustração? Jesus está falando sobre o seu propósito ao vir a este mundo, ao entrar dentro do domínio de Satanás. Mas vindo um mais valente, outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe as suas armas e o seu armamento, toma os seus bens e o despoja e liberta-os do seu domínio. Jesus Cristo Salvador, sentado em seu trono de glória e majestade, olhou sobre uma raça humana autodestrutiva e com tamanho amor e compaixão desceu e se humilhou e tornou-se um homem para vir salvar homens e mulheres. Ele olhou do céu sobre a nossa miséria e sobre o nosso estado, e ali, em sua compaixão e amor tão grande, Ele veio salvar pecadores. Ele teve misericórdia, Ele teve compaixão, foi bondade sem medida, e Ele mesmo veio. Ele não mandou um outro anjo, Ele não disse: Miguel, Gabriel, vão juntos que vocês vão prevalecer contra o diabo, porque Ele sabia muito bem que além do diabo há o pecado, e pelo pecado nós somos condenados diante de Deus. Ele veio uma missão de resgate e salvação. E nesse versículo nós temos essas palavras tão maravilhosas: que sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Como poderia Jesus Cristo ser mais poderoso do que Satanás em sua encarnação? Veja a vida de Jesus Cristo, que há de glória em sua vida, humilde, nascido no interior, não nos palácios de Jerusalém, filho de um carpinteiro, submisso à lei de Deus em todos os aspectos, chamado de um homem de dores, um homem de humilhação. Satanás, em sua beleza estonteante e glória, Cristo Jesus, nos diz o profeta, você olhava para ele e não havia beleza estética humana que o desejasse. O que há de poder em Jesus Cristo humano? O que há de glória? Preso, humilhado, desprezado, morto a morte mais ultrajante possível, não só sendo torturado, crucificado no sol escaldante, diante da zombaria e do desprezo de homens, por quem ele veio morrer. E a resposta de como ele vence este valente está lá no início da história humana. Lá em Gênesis capítulo 3, eu chamo a sua atenção por alguns segundos para este capítulo tão maravilhoso de Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Ali nós lemos que logo no momento em que Satanás levou nossos primeiros pais a pecarem e se rebelarem, a morte entrou no mundo, que uma promessa foi feita logo e de imediato sobre um Salvador que viria em Gênesis 3:15. E nos é dito que o Senhor diz àquele homem, àquela mulher, e em particular aqui a Eva, a mulher, e porém inimizade, Eva, Satanás, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Observe agora, está no singular. E esta semente, a semente da mulher, Satanás te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você percebe, queridos, aqui está o Evangelho lá no início, mesmo quando o homem caiu em pecados. A história humana é nada mais do que o cumprimento dessa promessa, você sabia? Tudo começa aqui. A história humana desde então é simplesmente o desdobramento disto aqui. Por um lado, a semente da mulher, assim por dizer, aqueles que se voltaram a Deus em arrependimento e fé. Por outro lado, a semente da serpente, assim por dizer, aqueles que sob o seu domínio, controlados por Satanás, continuamente atacando a verdade e perseguindo o povo de Deus. Homens e mulheres resistentes à verdade,
E havia momentos ali representados na nação de Israel como a semente de Deus por meio do qual viria o Messias, em que você quase se desespera em perceber que não sobrara um justo e toda a nação fora corrompida e contaminada por Satanás, levado aos ídolos e à idolatria por onde o Messias viria a este mundo. Então o Senhor, na sua graça, mantém aquela semente através de Abraão, Noé, então por sequência Abraão, e sempre restaurando, e sempre preservando, e sempre dando arrependimento para que viesse o Salvador, nascendo no berço de Israel para toda a humanidade. Então nós lemos que ele nasceu, como homem se submeteu à lei de Deus e ofereceu ao seu Pai, nosso Deus, tudo aquilo que ele exige de nós por sermos criados por ele e nunca oferecemos: amor, submissão, serviço. E ali ele foi tomado e ele seria sacrificado como um sacrifício no lugar de pecadores. E então nós lemos que ele seria ferido em seu calcanhar. E ele foi ferido, não é pela serpente astuciosa. Satanás conseguiu levá-lo à cruz. E o seu calcanhar foi ferido, assim por dizer, pois ele foi morto e crucificado. Ali parecia ser a vitória do maligno, mas pela sua morte a serpente teve a cabeça esmagada. E ele morreu. Ele pagou o preço da salvação. E ele levou sobre si toda a culpa e toda a miséria, e em sua morte, como sacrifício por pecadores, ele venceu a serpente. Ele arrancou deste escorpião, assim por dizer, o seu ferrão mortal, que é pelo pecado levar homens e mulheres a pecar, serem condenados diante de Deus. Ele pagou no lugar de pecadores, e ele ressuscitou dentre os mortos. O seu calcanhar foi ferido, assim por dizer, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Amigos, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós lemos estas verdades, e eu corro para a conclusão: para que pela sua morte de Jesus aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, Satanás, e livrasse os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eu lhe dei toda a história da humanidade, todo o propósito da vida do Salvador, nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus venceu a morte, morrendo ele mesmo e ressuscitando sobre a morte. A morte que dominava os corações humanos. Satanás, não que Satanás possa lançar uma alma no inferno, ele mesmo está condenado ao inferno, o inferno foi criado para ele. Satanás não é verde, tem uma cauda e um arpão, está no inferno esperando pessoas, ele está longe de lá. Esse é um lugar criado para ele e os seus anjos, e todo homem e mulher rebelde ao Evangelho da graça redentora, mas ele tem levado milhões e milhões de almas consigo para aquele destino eterno, pelo pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao vir a este mundo, você percebe, cumpriu toda a justiça, morreu no lugar de pecadores, venceu a morte ressuscitando dela, e agora ele tem poder para salvar todo aquele que se volta a ele. Essa é a tua condição, meu querido. Na cruz ele venceu este homem valente. Na cruz, por sua humilhação e morte, ele foi o campeão da nossa salvação. Na cruz, sem descer dali sendo tentado, na cruz, sem virar as suas costas, como um sacrifício por pecadores, Jesus Cristo, Salvador, cumpriu a justiça de Deus, matou a morte em sua morte, preparou o caminho de salvação, abriu a porta de entrada para o céu, pela sua vida, pela sua morte. É por isso que somente ele poderia dizer estas palavras de João 8, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele liberta da condenação do pecado, ele liberta do domínio de Satanás, ele liberta de uma vida vã e fútil neste mundo, ele liberta de uma condenação certa no dia do juízo de Deus contra o pecado. Ele é este valente, pois ele levou o pecado de milhões de homens e mulheres sobre si mesmo. Oh, amigos, não somente ele é descrito como um valente na palavra de Deus, e os seus títulos são tão gloriosos. Ele é o pão da vida.
de quem um homem ou mulher pode se alimentar de propósito e significado após a conversão por todos os seus dias. Ele é a água da vida, com alegria e gozo. Ele diz que aquele que nele crer, como que uma fonte de água jorrará dentro de si mesmo, de paz, de certeza, de um novo caráter. Ele é o caminho que conduz a Deus. Ele é o descanso para o oprimido. Ele é a porta de entrada no céu. Ele é a verdade. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Quais títulos poderiam ser dados ao Senhor Jesus Cristo que o descreva melhor? Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a paz, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus eterno, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a vida e a ressurreição, Ele é o amigo dos pecadores, Ele é valente. Ouça essas palavras e nós concluímos aqui. Ele diz: e se um homem valente, mais forte do que aquele, entrando em seu palácio, assim por dizer, o dominar e o despojar, ele liberta, assim por dizer, todos os seus bens. Você percebe, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, se eu concluísse essa mensagem aqui neste ponto, como um servo do Senhor, eu já teria concluído com você nesta noite, tendo lhe informado sobre estas coisas. Mas a menos que você seja uma pessoa salva neste momento, o pecado não terá concluído com você. E você irá sair por aquelas portas e entrar na rua novamente, caminhar ou dirigir o teu carro para uma nova semana. E o diabo não terá concluído com você. E Deus também não terá concluído com você. Não há como tomar uma posição neutra nessa questão. Não há como deixar ou protelar para depois uma mensagem tão clara e tão direta do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras dele no versículo seguinte são tão profundas e tremendas. Ele disse àqueles líderes: aquele que comigo não ajunta, espalha. Qualquer que seja a tua postura e decisão nesta noite, o teu destino eterno será lançado. Eu rogo a você que você se arrependa e pare esta jornada e creia e peça a Ele por perdão e por salvação. Não interessa até onde você chegou em tua religiosidade. Se você não veio a Jesus Cristo pessoalmente e não dobrou diante do Salvador o teu joelho em arrependimento e fé, você permanece um objeto nas mãos de Satanás. Se você não vir a Ele nesta noite e clamar, você permanece sob o domínio do pecado e de Satanás. Não adianta fazer exercício mental dizendo que não seja assim, que não seja assim, isso não é para mim, eu já fui batizado, eu já passei pela igreja. Se você não clamou por vida e perdão, se você não rogou por libertação espiritual, você não foi salvo. E um dia eu precisarei ser chamado à presença do Senhor. E eu terei que dizer a Ele que eu te falei, que eu te adverti, e você não quis ouvir, e você não se arrependeu, mas eu te falei.